Capítulo 10. Casa Espírita como núcleo familiar. Naquela plataforma escola, que prestava assistência aos encarnados, preparando grupos para levar até o plano físico palavras de amor e coragem. Pensávamos sobre a doutrina espírita. Que doutrina diferente é a nossa, em que nos é ensinado que devemos orar sempre por aqueles que nos caluniam, que nunca devemos nos sentir ofendidos, porque devemos ter piedade dos que atacam. Que doutrina maravilhosa é a nossa, na qual, com as pedras em nós atiradas, construímos um castelo de esperanças de dias melhores. Que doutrina bendita é a nossa, em que não podemos defender-nos dos açoites dos caluniadores, mas sim calar-nos, porque assim ensina o Evangelho do Senhor Jesus. Que doutrina consoladora é a nossa, pois quando as lágrimas nos queimam o rosto, sentimos a mão aveludada de Maria secando nossas lágrimas e nos convidando para trabalhar em sua casa, em seu belo e enorme hospital, onde as mãos, em prece, partem em direção a Deus, pedindo paz aos homens de boa vontade. Que bela doutrina é a nossa, que coloca em nossas mãos livros tão preciosos, dos quais tiramos os ensinamentos divinos e, junto a eles, estamos construindo nossa cabana de sonhos. Que doutrina amiga é a nossa, que nos faz construir a cada dia, em nossa memória, um palácio de lembranças, no qual os perseguidores nunca nos fazem mal e temos de sonhar que eles são bons, nobres, éticos, amorosos e amigos. Ó doutrina espírita, pedimos a Jesus que ninguém venha adulterar seus ensinos. Ensinos estes que nos pedem apenas uma transformação moral, só isso. Sim, minha amiga, minha mãe, minha professora, doutrina espírita. Quanto já aprendemos segurando milhões de lápis, mesmo com dor e dificuldade, porque a cada dia os dedos das mãos que nos servem ficam mais deformados e doloridos, mas mesmo assim, sempre acariciam nossos cabelos quando chegamos para psicografar. Obrigado, doutrina espírita, por hoje tão bem conhecer todas as obras básicas e as dos filósofos do espiritismo, em que nos colocamos como um feliz aprendiz, que não deixa de comer nenhum pedaço desse manjar dos deuses, que são os ensinos doutrinários. Minha amada doutrina espírita, que tão bem nos apresenta a Deus, que nos coloca diante do grande mestre, e quando cansados nos encontramos, Maria passa na frente e trata de todos os detalhes, principalmente daqueles que muitas vezes não temos condição de fazê-lo. Também foi segurando essas mãos que aprendemos a manusear a Bíblia, a conhecer a filosofia do Espiritismo, a sentar nos últimos lugares e não desejar aparecer, a não só dizer obrigado a um amigo, mas ter a lealdade eterna por aqueles que um dia nos estenderam a mão. Querida doutrina, adorado Allan Kardec, buscando seu olhar, sentimos seus olhos brilhantes de esperança por todos aqueles que se dizem espíritas, para que se transformem em um espelho que a cada dia reflita a imagem do Cristo. Que todos fujam dos mentirosos, dos idólatras, das fantasias, das crendices, e que cada um que se diga espírita saia para fora do seu centro espírita, da sua casa e corra até o jardim para abraçar os frios de coração, os duros de sentimento, e só não os encontramos porque eles evitam o amor. Não importa, abracem o vento que levará até eles nossa prece de esperança, de que chegará um dia em que não mais existirá ódio, rancor, inveja ou maledicência, em que todas as almas regeneradas cantarão hosanas ao Senhor.
querido Allan Kardec. Abraçando a doutrina, estaremos abraçando todos aqueles que se anularam para que a obra não parasse. Um Bezerra de Menezes, uma Aura Celeste, um Leon Denis, um Paul Guibier, um César Lombroso, um Francisco Cândido Xavier. Enfim, todos os que viveram as injustiças do mundo, mas que em nenhum momento subiram no tablado do circo da vida para fazer algo ridículo, enlameando instituições e pessoas queridas que tanto trabalham para a doutrina. Quem sabe esses artistas não vivam trocando a maquiagem para que ela lhes esconda a face verdadeira de bajuladores, que não sabem ser amigos leais nem respeitar as casas por onde passaram. Todos os lugares pelos quais passaram essas criaturas têm uma história delas para contar, repleta de calúnias e mentiras. Louvando todos as grandes almas que transitaram pelo plano físico e deixaram grafados seus nomes com letras brilhantes de bondade. Ali reverenciamos o governador do nosso planeta, Jesus Cristo. Mas não pudemos escrever sobre todos os de outras seitas, hoje admirados por seus seguidores. Não seremos nós que criticaremos este ou aquele modo de adorar a Deus, porque o que nos preocupa é o espiritismo codificado por Allan Kardec e não compreendido por muitos homens, os quais têm a oportunidade de apresentá-lo à sociedade límpido, divino, como realmente é, mas não o fazem. O que presenciamos é um espiritismo competitivo, dividido, repleto de rixas e ataques de uma casa a outra. Até a idolatria e o fanatismo temos encontrado nas fileiras espiritistas. Muitos espíritas de projeção no meio espírita estão completamente desatualizados com o que se passa hoje no mundo, e o seu fanatismo chega a tanto que dizem que as revelações cessaram com o desencarne de um médium hoje conhecido no Brasil. Estude, minha gente. Se o Cristo disse à humanidade que não tinha dito tudo, porque ela ainda não estava preparada, será que tudo já foi revelado? Claro que não. A humanidade ainda pouco sabe do que seja o mundo espiritual. Ela ainda ignora que vive caminhando passo a passo com os desencarnados. Que os dois mundos caminham juntamente, lutando pela evolução, e que devemos respeitar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Dizer que ao desencarnarem os médiuns que veneramos, o intercâmbio mediúnico acabará é muita falta de doutrina, além de ser idolatria. Gente, parem com isso. O médium é um aparelho do qual se servem alguns espíritos para mandar suas mensagens e que jamais deixará de existir, como não deixaram de existir depois da época de Moisés. Contudo, existem médiums e médiums, cabendo ao homem verificar aqueles que são médiums com Jesus. Fiquem certos, os espíritas de que a terceira revelação acompanhará o progresso do planeta e cooperará para que ele se torne um mundo regenerado. Os espíritos ajudarão a humanidade. Eles estarão ao lado dos cientistas, fazendo com que fiquem mais humanos e que se esforcem para tornar melhor a vida das almas encarnadas. Se o mundo físico precisa de ajuda, irão agora os espíritos parar, por assim desejarem alguns ditos espíritas idólatras? Por favor, isso é demais. Não sabemos aonde iremos parar com tanta falta de conhecimento doutrinário. Já imaginaram se o planeta tivesse estacionado depois da crucificação do Cristo? E se os apóstolos deitassem sob uma bela árvore e ficassem apenas recordando o Mestre, julgando que ele
já havia feito tudo pela humanidade? Não. Eles foram à luta e colocaram o ensino do Mestre em prática. Está na hora de todos agirem. E quando dizemos todos, não estão excluídos os espíritas de 90 anos, não. Sabem que quem governa algumas instituições respeitáveis são pessoas já idosas e que não querem aposentar-se? E por que alguns espíritas com bom conhecimento doutrinário estão debaixo dos cobertores, em suas camas, por se considerarem já velhos? Vamos ler o Antigo Testamento, que fala muito nos grupos de anciãos. Eles é que colhiam as gotas das chuvas divinas. Ao invés de ficar distantes da realidade do mundo, quando ele chora e geme de dor, devemos olhar as grandes criaturas de outras religiões, que mesmo arqueadas pelas doenças e pela idade, ainda vivem e ainda vão em busca dos miseráveis. O que os espíritos hoje pedem não é que os espíritas mais experientes saiam em cima do lombo dos burros, nem como fez Teresa d'Ávila, com suas carroças mancas. Não. O que os espíritos pedem é que os idosos de hoje não se aposentem e comecem de novo a trabalhar em suas casas espíritas, orientando jovens, crianças e adolescentes, dando aos iniciantes orientações sérias, sem mentiras, sem idolatrias, sem fanatismo, mas contando suas experiências como espíritas. Que não continuem distante das casas espíritas, que adentrem as campanhas sociais, que não deixem os jovens sozinhos, pois eles estão precisando aprender a amar os mais experientes. Se estes forem os primeiros a isolá-los, eles não terão em quem se espelhar. E vejam bem o mal desses conflitos de gerações. A culpa não é só dos jovens, mas também de muitos ditos idosos, que querem silêncio e sossego. Quando, como espíritas, sabemos que espírito não tem idade, mas responsabilidade. Engraçado como a velhice só ataca os homens. Porque geralmente são as mulheres experientes que tomam conta da costura, do bazar, das campanhas sociais. Por que será, né? Para que não haja a triste e infeliz divisão entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, é preciso que cada casa derrube essas barreiras, com todas as gerações dando as mãos, sem idades, mas com o coração repleto de amor uns pelos outros, formando em cada casa espírita um núcleo familiar, no qual os jovens tornem-se responsáveis, educados, amorosos e os mais experientes, alegres, felizes, cuja idade seja a grande vontade de viver, amar e servir. Se os antigos diretores de uma casa espírita estiverem em casa aposentados, o centro não terá história e seu patrimônio não será amado pelos mais novos, porque eles não aprenderam a amar e respeitar a casa e seus frequentadores. Há centro espírita em que ninguém se conhece, onde os mais antigos na casa mal cumprimentam os novatos, principalmente os médiuns iniciantes, que são tratados muitas vezes como obsidiados e mistificadores. Como não querem analisar as mediunidades que estão surgindo, torna-se mais fácil colocar esses inexperientes médiuns em uma sala de desobsessão. Por que será, né? Bem sabemos que é porque, para esses senhores, não existem mais médiuns. Os bons já desencarnaram. E os que estão aparecendo não merecem confiança. Será que antes de atirar pedras, não deveriam esses senhores e senhoras, mais experientes e conhecedores da pureza doutrinária, ficar junto aos médiuns iniciantes, para orientá-los na difícil tarefa de servir aos espíritos? Não deveriam homens e mulheres com grande experiência na casa espírita criar grupos de estudo da mediunidade para um convívio maior com esses medianeiros, orientando os médiuns que eles têm junto a si seus próprios amigos espirituais, designados para essa tarefa? Eles não precisam, para tornar-se um bom médium,
ter um André Luiz, um Emmanuel, uma Joana d'Ângeles. Que eles aceitem o Zé, o João, a Antônia, que podem não ser conhecidos no meio espírita, mas ele, o médium, tendo-os como leais amigos espirituais, estará cumprindo com sua tarefa e dignificando sua mediunidade. Os dirigentes sérios, com imenso conhecimento da doutrina, jamais aceitarão uma mediunidade desequilibrada e mentirosa. E se isso vier a acontecer, sua experiência lhes dirá um modo caridoso de saber tratar esses irmãos. Depois do nosso louvor a todos os profetas, falamos com todos os que ali se encontravam e ficamos contentes, porque aqueles instrutores estavam atentos ao que dissemos. Porém, o que vem acontecendo hoje? Criam-se nos centros espíritas grupos de desenvolvimento mediúnico, com iniciantes completamente ignorantes das obras básicas. Eles carregam sempre nas mãos livros de autoajuda ou de preces. Ninguém vê os novatos da casa espírita com o livro dos espíritos ou o livro dos médiuns. Às vezes, eles carregam o Evangelho segundo o Espiritismo e são, na maioria das vezes, dirigidos por inexperientes pessoas que se dizem espíritas, mas não têm comportamento espírita. Falta-lhes humildade, bom senso, amor e respeito à doutrina. Não estudam a codificação, adotam livros recém-saídos das editoras e depois os doutores em espiritismo querem criticar este ou aquele médium. Se no Antigo Testamento existiam as escolas de profetas, porque hoje, quando temos um tesouro nas mãos, as obras básicas, médiuns iniciantes são colocados em uma mesa mediúnica, sem preparo algum, e logo já estão recebendo obsessores? Já se tornou comum dizer que ninguém pode receber espíritos bons, só os médiuns tal e tal. Os outros recebem o resto do que há no mundo espiritual. Alguns espíritas são os culpados de os detratores falarem tão mal da doutrina, porque são os próprios espíritas que dizem que o espírito bom não se comunica nos centros. Sabem que é exatamente isso que falam os católicos e os crentes quando criticam o espiritismo? Nesse ponto, fomos interrompidos por Tage. Luiz, ultimamente temos visto vários médiuns dizendo receber Jesus, Maria e só grandes espíritos. Também existe esse perigo. É bom que esses médiuns tomem conhecimento de que não há no plano físico um médium capaz de receber Jesus ou Maria. É necessário orientar também que, com o estudo das obras básicas do Espiritismo, o médium iniciante fica tendo conhecimento de que ele tem seus próprios companheiros de trabalho, não precisando usar nomes de espíritos conhecidos que têm tarefas junto a outros médiuns. Eles precisam lembrar que o mundo espiritual tem legiões de espíritos mensageiros, com trabalhos junto aos encarnados. Sabemos disso. E ninguém é mais vítima desses desequilíbrios do que o papai aqui. Dizem que estamos em quase todas as casas espíritas, aparecendo, dando mensagem, fazendo de tudo. Basta alguém se julgar médium para nós lá estarmos. Já não fazemos mais nada. Só desenvolvemos mediunidades. Nossos cumprimentos, falou o instrutor daquela plataforma. Todos riram e Cris comentou. O Sérgio sofre com isso, pois ele estuda muito e quase não tem tempo para viver no plano físico. Luiz Sérgio, disse o instrutor, não se preocupe. Nada como o tempo para a verdade vir à tona. E depois, logo tudo sofrerá uma grande transformação, que ocorrerá não somente nos meios espíritas, mas em toda a humanidade religiosa. Os tempos são chegados. Os espíritos voltarão a se manifestar como na época da codificação. Eles já estão preocupados com tanta falta de respeito ao Espírito Santo, que bem sabemos ser uma pleiade de espíritos superiores. A codificação
Existe para tornar o homem melhor e não para multiplicar números. O que não está certo é dizer: minha casa espírita tem 1000 médiuns, pois quantidade não quer dizer qualidade. O irmão tem toda a razão. Se as casas espíritas não criarem escolas de estudo da mediunidade, tendo por instrutores pessoas de real conhecimento da doutrina, com longa experiência espírita, depararemos com médiuns desequilibrados, desejando apenas editar livros e receber este ou aquele espírito. Os culpados não são só os médiuns, mas todos os espíritas que têm conhecimento da doutrina e que estão aposentados ou recolhidos em seus confortáveis lares. Às vezes, pegam uma caneta e escrevem para jornais ou revistas, nada fazendo além disso. E esses escritos, muitas vezes, são para criticar, jamais para construir, para ajudar. Jesus, que foi Jesus, não ficou preso em um templo. Ele saiu a semear e também ensinou os apóstolos a trabalhar em prol do próximo. Hoje, não precisamos caminhar tanto, pois dentro das próprias casas espíritas há muitos iniciantes, precisando dos que conhecem há mais tempo as obras kardecianas. Hoje, em poucas casas espíritas de Citage, existem grupos de estudo da mediunidade, nos quais os médiuns são educados, porque se eles têm o dom de se comunicar com o mundo espiritual, precisam se autoconhecer para não ficarem sendo ridicularizados por aí. Nada melhor do que o estudo e o trabalho para dar ao médium uma certa segurança. Contudo, torna-se preciso, urgentemente, a diretoria das casas espíritas abolirem a idolatria. Nada mais triste do que presidentes e diretores, ou os mais antigos da casa, serem chamados de tios e tias. E o pior, adorarem ser venerados. Está errado. Na doutrina, são todos irmãos e todos são iguais. Receber um tratamento diferenciado é não possuir humildade. E quem não é humilde não pode ser espírita. Achamos gozado. Não podemos deixar de rir. O tio ou a tia fulana. Que coisa mais umbralina. Lembra-nos o Tongo, personagem do livro Na Esperança de uma Nova Vida, 4º volume da série Luiz Sérgio, psicografado por Irene Pacheco Machado. Os coitados dos viciados diziam: oi, chefe! Oi, chefe! E ele adorava. Todos riram. Confessamos que ficamos envergonhados, mas que fazer? Quando vemos, já soltamos uma, mas estamos procurando nos tornar um espírito diferente. Nisso, Cris nos abraçou, dizendo: não fique diferente. É tão triste as pessoas que não sabem sorrir nem ser amigas. E você é um grande e leal amigo. Verdade? E nós não sabíamos isso, falamos, abraçando-a bem forte, com os olhos repletos de lágrimas. No painel, em letras brilhantes, em terceira dimensão, vimos a passagem do Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item XH, uma bela mensagem de Joana d'Arc. E ninguém melhor do que ela para falar de mediunidade. Eis o trecho de O Livro dos Médiuns. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes, a quem Ele favorece com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos, quando se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhe granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis para eles o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que aconteceu então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola,
para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que, desde então, somente fatal lhes pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fosteis. Espero que esta comunicação produza frutos, e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Joana d'Arc. Nisso, nosso médico Tage despediu-se e fizemos o mesmo. Antes, olhamos aquele belo lugar, a plataforma escola, onde conhecemos espíritos que orientam as caravanas que atuam no mundo físico.